Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso segundo dia do Simpósio Teológico, este evento que marca a abertura do semestre letivo do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. E nesse segundo dia, nós estamos recebendo aqui as professoras que já estão aqui para iniciar a palestra, a aula desse dia. A Aline Crociari, que é professora e pedagoga com habilitação em deficiência intelectual e é também especialista em educação e reabilitação de surdos. Ela também é psicopedagoga e mestre em educação escolar e também está doutorando em educação escolar. É uma das nossas professoras convidadas para esse segundo dia do nosso simpósio teológico. E também a professora Mari Carolina, que é professora com licenciatura e bacharelado em Ciências Física e Biológica. E a Mari também, elas, na verdade, têm feito um trabalho na nossa igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na região eclesiástica Sudeste 3, dentro da Secretaria da Família, ocupando aí a coordenadoria que trata, na verdade, até na nossa Constituição, vai ter que fazer um acerto com esse termo, né? Provavelmente elas vão falar também, porque está pessoas especiais, coordenadoria de pessoas especiais. Mas nós já temos toda a noção de como deve ser tratado pessoas com deficiência. Inclusive, esse é o tema do nosso simpósio 2023, a igreja e a inclusão de pessoas com deficiência. Então vamos orar, e assim eu já vou passar a palavra para as nossas professoras, para que elas possam iniciar aqui a palestra, a aula desse segundo dia do nosso simpósio. Meu Deus, nós nos reunimos aqui em gratidão e louvor ao teu nome, que é santo. Seja engrandecido, seja adorado, para todo sempre. Nós rendemos a Ti todo louvor e toda adoração. E nós nos reunimos mais um dia para louvar e engrandecer o Teu nome e para aprender. É mais um dia de aprendizado. E sempre que nós nos reunimos em torno do Seu nome, nós oramos e pedimos, meu Deus, nos oriente, traga clareza, dê direcionamento para a tua igreja, para o teu povo, através da instrução. Nós cremos no Senhor e confiamos em toda a direção que o Senhor tem nos dado, em cada aprendizado que nós temos a oportunidade de nos reunir. Por isso, nesse dia eu te agradeço pela vida das professoras, da Aline, da Mari, que estarão falando, ministrando a nós, e também que possamos ser instruídos e receber toda a orientação nesse dia. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Professoras, prazer recebê-las aqui, são bem-vindas, então a palavra está com vocês. Obrigada, pastor Elmer. Boa noite a todos, a paz do Senhor, aos que estão presentes aqui, aos que estão online nesta aula, neste simpósio, que nós estamos aqui com muita alegria pelo convite, nos sentimos muito honradas quando o pastor Elmer nos convidou, então imediatamente nós aceitamos, porque nós sabemos da importância do tema, da importância e necessidade urgente de tratarmos este tema, que é a igreja e a inclusão de pessoas com deficiência. Então estamos aqui nesta noite para falarmos um pouquinho com vocês sobre este tema. Faremos algumas dinâmicas, e eu espero que essa aula deste simpósio seja muito produtiva, que alcance o teu coração e que seja uma bênção para a tua vida, para o teu ministério, e onde quer que você vá, você possa olhar com outros olhos a partir de hoje, quando se tratar deste tema da pessoa com deficiência. Amém, queridos? Eu vou passar a palavra à Aline para ela também dar as boas-vindas e depois a gente dá início, então, a esta aula do simpósio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, para mim também é uma grande satisfação estar aqui hoje junto com a Meire, minha amiga, minha
minha pastora, minha parceira de vida também. Fiquei muito feliz pelo convite, pastor Elmer, obrigada. E durante todo o trajeto da nossa viagem, porque nós viajamos para chegar aqui e viajamos bastante, né? Eu vim pensando e vim pedindo para Deus que Ele nos capacitasse por meio do dom da palavra e que nós pudéssemos, de fato, tocar o coração de vocês. Tanto dos que estão aqui presentes, quanto os que estão online, né? E que futuramente assistirão também essa gravação. Porque esse tema é um tema atual, é um tema que nós nunca vamos cansar de dizer, é um tema que exige por parte da igreja, como diz a palestra aqui, né, uma atenção necessária, esse é o tema, o título da nossa palestra, uma atenção necessária à igreja em relação às pessoas com deficiência. Então, durante toda a nossa fala, nós vamos estar elencando quais seriam as atenções necessárias por parte da igreja, né? E qual é o meu papel enquanto servo de Deus nesse contexto, de trazer para perto as pessoas com deficiência. Então, eu passo a palavra agora para a Meire, que vai dar início, e vamos conversando um pouquinho. Amém. Nós vamos, para dar início, então, fazer a nossa autodescrição. O que é a autodescrição? É eu me apresentar a vocês como eu sou, o que eu estou vestindo, para que se houver alguém, seja na igreja, onde quer que vocês estejam, que tenha alguma deficiência visual, uma baixa visão, enfim, ela possa saber quem é a pessoa que vos fala. Então, por isso a necessidade e importância de sempre se fazer uma autodescrição. Quando se fizer a abertura de uma aula, ou mesmo de um culto, é importante. Principalmente quando a gente sabe que sentado na cadeira tem alguém nessa condição, né? Como a gente contou aqui. Né? Uma pessoa com deficiência nesta área, com deficiência visual, com baixa visão, né, Alininha? Então eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, meço 1,68 m e estou vestindo nesta noite uma calça jeans, um sapato de salto azul, uma blusa azul e branca e uma jaqueta preta por cima. Aline? Eu sou uma mulher branca, meus olhos são verdes, eu tenho 1,61 m de altura, meu cabelo é liso e mediano, de cor amarela, portanto chamamos de loiro. Na ocasião eu estou vestindo um vestido abaixo do joelho, ele tem detalhes florais de rosa e vermelho. Também estou com um sapato de salto alto, né? Chamamos de bico fino também, vermelho. Estou com um brinco de strass, com alguns strass pendurados, um pequeno colar no pescoço de coração, de pedras de coração, e uma tornozeleira também com detalhes de pedras do coração. Geralmente, quando nós fazemos, essa é a minha autodescrição, foi a autodescrição da Meire. Comecem a pensar nessa possibilidade. Já pensaram como você se descreveria para o outro? Porque o outro tem direito de saber quem somos, né? E a autodescrição, ela é sua. Pode ver que a minha autodescrição foi diferente da Meire. Então essa é a primeira atenção necessária. É pensar nisso. Que o outro que está sentado ali, que talvez não consiga ver com a mesma nitidez que eu, tá? Ele tem outros mecanismos. Ele tem o direito de saber como eu sou. Tá? E ele tem o direito de imaginar como eu sou, porque vocês estão me vendo, a outra pessoa não. Nós não costumamos explicar, a gente faz a autodescrição, mas como aqui a gente está trabalhando com a atenção necessária por parte da igreja em relação às pessoas com deficiência, tá? Sintam-se à vontade para fazer a autodescrição e falar coisas que, de fato, te fazem se sentir bem. A autodescrição é sua, tá? Outra coisa que eu acho importante falar, por exemplo, quando eu estou com o microfone, o som, ele propaga. Vocês não sabem de onde vem o som, né? Porque ele enche esse espaço. Quem tem uma cegueira, ele está olhando para frente.
Só que eu posso estar lá atrás falando e o som propaga. Então, uma outra atenção necessária também em qualquer aula, palestra, culto, eu faço. Eu tiro o microfone, porque daí a pessoa pessoal, baixa a visão, ela vai olhar realmente para onde está vindo esse som, tá? Aí depois, aí ela localiza o som, eu volto com o microfone, tá? Então, essa é uma outra atenção necessária também da nossa parte. Vou passar a palavra para a Meirinha agora. E por falar, né, dessa atenção que a igreja tem que ter, nós trazemos aqui um pouquinho do nosso estatuto e constituição da IEAB. E eu fiquei muito feliz porque eu vi aqui na parede a nossa missão, que é justamente o que nós vamos falar um pouquinho agora. Dentro da nossa missão, tem evangelizar e discipular pessoas. Eu estou olhando para lá porque é para lá que está fixado o cartaz. Amém? Curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servirem a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E aqui nós destacamos o primeiro e o quarto, né? A primeira missão e a quarta missão. Evangelizar e discipular pessoas. E aqui é uma missão nossa como igreja de evangelizar as pessoas, discipulá-las. E aí vem, dentro do nosso tema, né, a pessoa com deficiência. Ela não pode ser evangelizada? Ela não pode ser discipulada porque ela apresenta uma deficiência? Pelo contrário, todos, né? Este evangelizar e discipular é para todos. É uma missão nossa, a missão da igreja. Então, é fazer discípulos. Então, para isso estamos aqui, para bater este papo, para conversarmos. Uma dessas missões é discipular pessoas, de forma geral. É a igreja inclusiva, é a igreja de portas abertas. Para entrar, quem quiser entrar. E também nós sairmos das portas das igrejas para fora, para discipularmos, evangelizarmos as pessoas. E para isso nós temos que nos equipar de conhecimento, né? E é para isso que nós estamos aqui hoje, para começarmos esta conversa de aquisição de conhecimento a respeito deste tema, né? E também ressalto o quarto ponto, a quarta missão, que é ajudar essas pessoas a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos. Olha o verbo ali, ó, ajudar. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos cumprir esta missão, que é ajudar essas pessoas a crescerem na comunhão. Então, a pessoa com deficiência entra na igreja, ela vai se sentir ali isolada? Ninguém vai acolher essa pessoa? Ninguém vai ajudar a essa pessoa a crescer na comunhão da igreja? Não, nós vamos ajudar sim. Nós estamos aqui para isso. Para amar as pessoas, para recebê-las, acolhê-las e fazer com que elas cresçam nessa comunhão com Deus e com os irmãos na igreja, né? A gente está falando de igreja, é claro que o nosso âmbito de trabalho vai um pouquinho mais além. Nós trabalhamos na educação, trabalhamos em Araraquara na diretoria de ensino, que cuida das escolas estaduais da nossa região. Então, o nosso olhar vai sim para a igreja, mas para além da igreja, para as escolas, para os nossos estudantes. E é assim também o nosso incentivo aqui nesta noite para vocês. Olhar não só para aqueles que estão adentrando as portas da igreja, mas da igreja para fora. É dos muros da igreja para fora. E é para isso que nós estamos aqui, né? Para ampliar os nossos olhares. Amém, queridos? Então, aqui fica esse ponto de importância, olhar para a missão da nossa igreja, né? E principalmente para essas duas missões, para esses dois pontos. Amém? Leninha, quer fazer algum comentário? Isso mesmo, pode seguir. Aí a gente...
Então vamos seguir aqui. Para conversarmos nesta noite, nós escolhemos um versículo bíblico. E se você tiver aí com a sua Bíblia, eu convido você a abrir conosco a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9, os versos 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 2 e 3. Amém? Eu vou ler e você, por gentileza, acompanha comigo a leitura. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, queridos? Então nós trouxemos este versículo propositalmente para esta noite. É muito interessante essa passagem, né? Porque os discípulos que já caminhavam ali um tempinho com Jesus, eles já sabiam a obra de Jesus, o reino de Jesus se estabelecendo na terra, já tinham um conhecimento com o Mestre, e ainda assim eles se deparam com o cego e fazem essa pergunta para o Senhor: Senhor, quem pecou? Foi ele? Os pais dele? Quem pecou para ele nascer cego? Aí Jesus, com toda a sua sabedoria, né? Ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse na vida dele. E muitas vezes nas igrejas, amados, nós encontramos esse tipo de visão, né? De teologia. De que se a pessoa está enferma, se a pessoa tem uma deficiência, então ela pecou. Tem pecado na vida dela. Alguma coisa ela fez de errado para ela nascer cega, surda, né, com alguma deficiência, autista. Alguém pecou nessa família. E aí o Senhor vem dizendo: nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas para a glória do Senhor se manifestar na vida dele. Deus castigou. Tem isso também, né? Deus castigou. Deus está castigando, por isso que veio essa criança aí, com deficiência. A gente já ouviu muitas coisas, queridos. E a Aline, que trabalha especificamente na área de educação especial, ouviu muito mais, né? E ela vai ter a oportunidade de relatar alguns momentos que ela já viveu. Como eu trabalho na parte de biologia, ciências, então eu ouço menos, mas a Aline é constante, né? Então nós vamos daqui a pouco trazer aqui essas frases, que a gente chama de frases capacitistas. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito. Então, queridos, ao exemplo de Jesus, ninguém pecou, né? Ninguém está sendo castigado, mas é para a glória do Senhor. É para que a glória do Senhor se manifeste. Amém? Dando continuidade aqui, eu gostaria de fazer com vocês um teste. A gente chama de teste do pescoço. Esse teste, a gente já foi formado, né, em algumas orientações técnicas que nós participamos, e esse teste é muito interessante, e eu quero mostrar para vocês como é esse teste, para que vocês também possam fazer na vida de vocês, na vida diária, né, de vocês. O teste do pescoço é muito simples. Esse teste diz o seguinte: olha para o lado, pode olhar. Olha para o outro, olha para trás. Olha para o lado, para frente. Esse é o teste do pescoço. Tá vendo? A gente vai olhando, girando a cabeça para olhar para todos os lados. Meire, para que é esse teste do pescoço? Esse teste do pescoço é para você observar se ao seu redor existe alguém com deficiência. Alguma pessoa com deficiência que esteja ao seu redor. Então, o teste do pescoço é muito importante, para que a gente não fique só olhando para a frente ou somente para o umbigo. Não, o Senhor nos chamou para evangelizar, discipular, ganhar pessoas, ajudá-las a crescer. A gente acabou de ver na missão.
O teste do pescoço é muito importante. A gente faz isso também quando a gente vai falar sobre a trilha antirracista. A gente faz teste do pescoço também. Olha ao seu redor e vê se tem alguém negro no meio que vocês estão. Esse é um outro teste do pescoço. Mas para este momento, para este tema, o teste do pescoço é para visualizar alguém com deficiência ao seu redor. Isso é muito importante, porque a gente sai da caixinha e começa a olhar, ampliar a nossa visão, ampliar os nossos horizontes. Isso é muito importante, para não ficar só olhando para mim mesma ou só para aqueles que eu quero olhar. Não, o meu olhar tem que ir além. E aí eu faço o teste do pescoço. Olho de um lado, olho do outro. E aproveitando o teste do pescoço, que eu convidei vocês a fazerem, vocês conseguiram ver alguém com deficiência aí nesse teste do pescoço? Tem alguém com deficiência? Como que você chama, amada? Gabriela, você conseguiu identificar alguém com deficiência quando você fez teste do pescoço? Não. A grande questão é onde estão essas pessoas? E por que elas não estão aqui conosco hoje? Pelo menos uma. Elas não são inexistentes. E muito menos invisíveis. Né? E aí a outra pergunta, né? Também dentro do teste do pescoço, mas de uma forma mais particular. Na sua casa, na sua família, você tem alguém com deficiência? Tem, Fabrício? Olha aí o teste do pescoço, né, Fabrício? Isso é muito importante. Então, daqui só o Fabrício? Fabrício, posso só... Quem é? É irmão? Sua tia? É? Ela tem deficiência visual. Ela tem baixa visão ou cegueira? Cegueira. Mas está vendo o número mínimo que nós temos aqui? Só o Fabrício que tem uma tia, né, com uma deficiência. Né, Aline? E aí vem essa pergunta justamente, onde estão essas pessoas? Por que elas não estão no nosso meio com frequência? É porque não existe tantas pessoas com deficiência? Muitas. Muitas. E onde elas estão? Por muitos anos essas pessoas ficaram enclausuradas, né? Elas não podiam ir a público, elas não podiam estar em sociedade. Pisar numa igreja, então, muito menos, né? Até porque a história traz... Aí é onde eu ia chegar, exatamente. Pode falar. Até porque a história traz que se elas nasceram assim é porque elas já eram pecadoras ao nascer, no momento do nascimento. Então, imagina pisar numa igreja, seja qual for. Exatamente. Então, urge, né? O tempo urge. O tempo é agora, para nós olharmos, fazermos teste do pescoço e começarmos a questionar: aonde estão essas pessoas? Por que as portas da igreja estão fechadas? Muitas igrejas estão fechadas para pessoa com deficiência. Então, este questionamento é importante para hoje, para agora. Né? E como eu falei agora aqui, o número não é pequeno de pessoas com deficiência. Nós, como eu disse, que atuamos na educação, estamos nas escolas, nós temos visto um número galopante de estudantes que estão ingressando na rede estadual, sem falar da rede municipal, da rede privada. Estou falando aqui daquilo que a gente trata, que é a escola estadual. O número galopante de estudantes com deficiência que têm ingressado na rede. Então, é algo que a gente tem que realmente parar para conversar. E eu fico muito feliz, pastor Elmer, que a nossa igreja, IEAB, esteja se envolvendo, né, neste tema, abrindo espaço para fala, para diálogo, para fazermos um momento como esse, um simpósio com um tema tão precioso como esse. Então, nós temos mesmo que agradecer por essa iniciativa da nossa igreja. Então, nosso muito obrigada, né, Aline? E agora eu vou passar para a Aline, que vai falar um pouquinho de legislação, né? Essa parte de legislação, ela é um pouco complicada, né? Porque as pessoas entendem que exige decorar, mas na verdade nós temos que saber.
Esse é o nosso dever. E isso é uma atenção necessária. Por quê? Primeiro de tudo, a legislação ela traz para nós as terminologias adequadas. O pastor Elmer falou aqui no começo. Antes era coordenadoria de pessoas especiais. Não, hoje não é mais assim. E quem determinam essas regras é a legislação. Então, as regras em relação à legislação também caminham de acordo com os movimentos históricos da sociedade. Então, hoje, por exemplo, não é mais necessidades especiais. Quem escuta esse termo aqui, levante a mão, que está aqui conosco. Não é mais. Tá? Não é pessoas especiais, não são deficientes. Hoje, o termo correto é pessoa com deficiência. E a resposta, se por acaso alguém te perguntar, mas por que pessoa? Ela é simples assim. Porque eles são o quê? Pessoas. Ufa, que bom, né? Porque eles têm sonhos, porque eles têm desejos, desejo de sonhar, de realizar, de contemplar uma vida, de estar na igreja, de ter um casamento, de ter uma família. E se até esse presente momento eles não conseguiram, cabe a nós analisarmos o que nós fizemos com tudo isso. Tá? Porque não existe incapacidade neles, mas sim toda uma estrutura que ainda não está preparada para atendê-los. Tá? Então, uma coisa que é muito importante a gente entender, pessoa com deficiência já está ok, né? Quanto mais eu me aproprio dos termos, mais eu luto por uma igreja que, de fato, esteja de portas abertas para essas pessoas. Uma coisa que é importante que nós possamos entender é quem são essas pessoas, porque se confunde muito ainda. Né? Eu escuto pessoas dizendo que a minha tia tem neurose, tem esquizofrenia, ela tem uma deficiência. Não, não. Nós precisamos entender uma outra ação necessária. E isso está em qualquer lugar. O meu Google não é diferente do seu Google nem do seu. Por que eu digo isso? Porque se faz necessário também que possamos pesquisar em relação a essas pessoas. Tá? Fabrício, né? Fabrício falou. Você viu que eu falei, quem é a pessoa da sua família? Ele falou, tem deficiência visual. Na hora eu já coloquei, tem baixa visão ou cegueira? Né? Quem são essas pessoas? Primeiro, pessoas com deficiência auditiva. Dentro da deficiência auditiva, eu tenho a deficiência auditiva e a surdez. Quem tem uma deficiência auditiva tem resquício de audição. Escuta um pouco. E utiliza para se comunicar com você, a fala. Quem tem uma surdez já tem mais uma necessidade mais específica. Essa pessoa ela não escuta, ela realmente precisa da Libras para se comunicar. Quem aqui sabe o que é a Libras? Já ouviram? A língua brasileira de sinais, não é linguagem, é língua. Tá? Ela tem códigos, ela tem regras, ela é arbitrária. Tá? Se eu tenho um sinal, depois a gente vai trabalhar aqui alguns sinaizinhos, sinais simples. O fato é que se eu tenho um sinal que tem um movimento e eu faço esse sinal diferente, eu distorço toda a comunicação com o surdo. Então, vamos lá. Aí a gente tem a deficiência visual. Dentro da deficiência visual, nós temos a baixa visão e a cegueira. Nós temos também a deficiência intelectual, tá? Não é mais deficiência mental, é deficiência intelectual. Por quê? Porque, na verdade, existe uma necessidade específica no desenvolvimento do intelecto dessa pessoa, no processamento da informação, tá? No armazenar essa informação, no reter essa informação. Percebam que na minha fala eu tenho evitado, porque eu estou aqui num exercício imenso, eu tenho evitado de falar a palavra dificuldade, a palavra limitação, porque uma outra atenção necessária por parte da igreja é essa. Cuidado com o que falamos, porque nós vamos mandando mensagens para o outro, de que mesmo que não seja a nossa intenção, todo momento, limitações, dificuldades, vai trazendo a ideia negativa e dando para a pessoa com deficiência um peso muito enorme nas costas. Incapacidade, ele é incapaz. Incapacidade, com certeza.
Bom, vamos lá. Eu falei deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual. Depois a gente tem a deficiência física, né? Que ela não é só pessoas que usam cadeira de rodas, né? Falar sobre isso aqui, isso é um tema de uma outra palestra, porque tem dentro dessa gama da deficiência física nós temos muitas necessidades específicas. E aí a gente tem as deficiências múltiplas, que é a associação de 2 ou mais deficiências primárias. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência intelectual e uma deficiência visual, para nós que estudamos essa área, essa pessoa é uma pessoa que possui deficiência múltipla. E por fim, porém não menos importante, como diz meu filho, nós temos o autismo, o transtorno do espectro autista, tá? E aí eu faço uma pergunta: autismo é uma deficiência? Não? Por que você acha que não? Não, não tem problema. Oi? Não, mas se você achar que não, não tem problema, a gente pode conversar sobre. Estamos aqui para aprender, viu, Felipe? Com certeza. Fique na liberdade, viu? Autismo é uma deficiência. Autismo é a segunda palavra mais pesquisada mundialmente no Google, tá? A primeira palavra é vestido, gente. Eu acho o máximo isso. Dá risada, né? Olha. A segunda é autismo. Se eu pegar agora e digitar autismo, vai aparecer muitas coisas que são verdades sobre o autismo e muitas coisas que não são reais. O fato é que hoje o autismo está movimentando, nós não vamos nem entrar muito nisso, mas é uma reflexão, as pesquisas no mundo todo e também movimentando a economia, o mercado, a educação. Porque muitas pessoas querem saber, mais clínicas estão surgindo, mais estudos estão acontecendo, a gente vê ali cursos. Você lança um curso sobre autismo na área da educação, 10 minutos já não tem mais vaga. Todo mundo está buscando. Políticas públicas pensando constantemente. Nós tivemos 2 decretos. Um decreto que saiu na rede estadual falando dos nossos estudantes com deficiência no geral. E o outro decreto só para quem tem autismo. Não se separa esses 2 grupos. Mas o fato é que o movimento, né, está muito grande. Disso, Exatamente. E aí, assim, quando eu tenho várias pessoas falando sobre isso, eu tenho posicionamentos diferentes, tá? Sobre isso. Então, tem gente que fala que não, que autismo não é uma deficiência, tanto é que o nome é transtorno do espectro autista, mas autismo é sim uma deficiência. Se eu tenho dúvida em relação a um enunciado, a uma terminologia, eu vou aonde? Na lei. O que está posto na lei não muda para ninguém, né? É mais ou menos assim. Ah, mas eu não concordo com isso, mas está na lei, tá? O que está na lei, está na lei, tá? Na lei 12.764 de 2012, artigo 1º, parágrafo 2º. Para todos os efeitos legais, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Aí, quando nós falamos isso, algumas pessoas gritam: não, claro que não, tá? Alguém da minha família disse isso para mim. Eu tenho um filho com autismo. Vocês acho que já sabem. Se não souberem, estou falando agora. Acha que seu filho tem deficiência? Ele tem autismo. E nesse momento, nós convidamos vocês a fazer uma reflexão sobre o que eu entendo sobre deficiência. Tá? O que vem na minha mente quando eu falo de uma pessoa com deficiência? Lembra das palavrinhas, né, Meire? Sim. Se é incapacidade, eu preciso começar a rever algumas coisas. Tá? Quem são essas pessoas para mim? Quais são os direitos que eu acredito que elas possuam? E não só que eu acredito, mas que elas também têm. Tem de fato, né? De fato. E só que, assim, uma reflexão que nós temos que fazer é que isso não é culpa nossa. A sociedade vem nos ensinando. E ela trabalha conosco dessa forma. Eu acho que a gente pode fazer um exercício aqui, que nós gostaríamos que uma pessoa pudesse vir aqui na frente. Nós temos um exercício esse daí. Na verdade, vamos 2.
2 pessoas. Quem poderia? Você pode vir? Ela, isso. Você pode vir? Você? Como que é o... Como você está se sentindo? Olha para aquela câmera da verdade. Apertada. Apertada. Muito bom. Você falou para ela anotar. Você vai... Agora, a comanda é a seguinte. Você vai procurar anotar tudo que nós falarmos aqui. Tá? Do jeito que você está. Com as mãos atadas ou apertada, como você disse. E vai tentar registrar o máximo de informações que você conseguir. Tá bom? Obrigada. E como que é seu nome? A Renata. Renata, vem aqui um pouquinho. Tá na câmera aqui, gente? Tudo bem? Não? Ou não se avisa? Porque tá bom. Então tá. Nós estamos falando da questão da deficiência, né? E aí eu disse o seguinte, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. Tudo jóia aí? Começa a anotar, minha filha. Vamos lá. Tem que tirar 10 no final, tá? Então, assim... Uma das coisas que nós sempre falamos é, quando pensamos em deficiência, geralmente o que vem na nossa mente são palavras que não têm um teor tanto positivo. Elas geram mais na questão da incapacidade, da necessidade, da dificuldade, tá? Então você também vai ser, você na verdade é um exercício que eu até vou pedir desculpas aqui para minha parceira, que nós combinamos de repente veio uma outra coisa na minha cabeça, vou fazer também, tá bom? Tá? Então tá bom. Antes de mais nada, nós gostaríamos que você falasse. Alguém pode registrar para a gente 1 minuto no relógio? 1 minuto no relógio. Fabrício, você tem 1 minuto para falar para nós. Aí você avisa já, tá, Fabrício? Pode ir? 15 qualidades suas. Eu sou esperta, ágil, paciente, eficaz. O que eu posso dizer? São qualidades. Sim, você não quer falar um defeito aqui não, né? Eu sou uma boa pessoa, né? Uma boa pessoa. Olha, tá. Sou organizada. Organizada, né? Tem tantas qualidades e ao mesmo tempo não consegue lembrar tantas, né? Fechou? E aí, foi fácil? Vamos fazer um bate-bola aqui, tá? Foi fácil para você fazer esse exercício? Um pouco. Se eu pedisse para você, de repente, elencar os seus defeitos, seriam mais fáceis ou mais difíceis? Acho que mais difíceis. Os defeitos? Na verdade, você pode dar o óculos para ela, Meirinha? Vamos lá. Outro exercício, já vamos concluir. Você vai colocar esse óculos. Vai sentar lá no seu lugarzinho com esse óculos. Sim, senhora. Ali, pode. Minha filha, cuidado com a câmera, viu? Você destrói a nossa palestra. Na verdade, nós fizemos esse exercício com a Renata. Obrigada, Meirinha. É porque, geralmente, nós não estamos... Ô, Renata, por que você tirou o óculos? Renata, na cara da professora, assim? Não cumprir a tarefa? Pois é. Nós não estamos acostumados a falar das nossas qualidades. Nós temos mais facilidades para falar, geralmente, das coisas que nós não fazemos muito bem. A sociedade nos ensina isso. E quando nós não aprendemos a olhar para nós, dificilmente nós conseguiremos também olhar para o outro. Por isso que
Nós criamos padrões para normalizar as pessoas, para conferir a elas qualidades. Na nossa fala, nós dizemos assim: aquele é feio, aquele é bonito. Aquele é normal, aquele outro não é. Né? E aí, tudo isso vai gerando nas pessoas com deficiência, tá, um sentimento negativo, de exclusão mesmo. muito grande. Por quê? Se nós temos dificuldades de falar das nossas qualidades, porque nós não aprendemos a fazer isso, como é que a gente ainda está lutando para conseguir olhar para essas pessoas, tá, com pessoas que têm potenciais? Por quê? Porque, de fato, nós não fomos ensinados a fazer isso. Então, uma ação necessária também, por parte da igreja, já que esse é o tema da nossa palestra, o título é Ações Necessárias, é olhar a potencialidade dessas pessoas. Então, uma pessoa, ela não é surda porque ela não escuta. Ela é surda, e ao ser surda, ela utiliza como meio de comunicação a língua brasileira de sinais. Uma pessoa não é cega porque ela não vê, ela é cega, e por ser cega, ela utiliza o código Braille para ler e escrever. Percebe como tudo muda? Tudo muda. Quando eu mudo a minha fala, quando eu mudo o meu direcionamento. É uma questão de mudança de olhar, tá? Bom, É uma mudança de cultura, né? Porque a história nos traz isso, né? Então a nossa cultura está arraigada, está recheada de preconceitos, de todas as formas, né? Então se faz necessário este diálogo, esta conversa. E as meninas estão vivendo aqui duas situações, né, diferentes, mas de uma pessoa com deficiência, né? A Gabriela está tentando registrar tudo que nós estamos falando aqui com as mãos atadas, e a Renata com o óculos. Só para descrever como que é o óculos da Renata, você consegue ver alguma coisa, Renata? Nada. Ela fez um sinal assim, ó, gente, para quem está online. Ou seja, a Renata não está vendo absolutamente nada. Então, neste momento, elas estão vivenciando o que uma pessoa com deficiência vivencia todos os dias. Elas vão viver por alguns minutos, meia hora, mas estamos tratando aqui da pessoa que vive com a deficiência. E como a Aline disse, ela não é cega porque ela não enxerga, ela é cega. E para isso, né, como que ela vive, como que ela consegue se desenvolver numa sociedade tão injusta, tão preconceituosa? No caso, vai usar o Braille, né, para se comunicar de alguma forma. E assim, como a gente já falou, né, a pessoa usa Libras quando ela não ouve, e assim vai, né? E as potencialidades vão aparecendo também, né, Aline? A gente vai falar um pouquinho disso também. Só retomando um pouquinho o TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente estava falando que nas nossas escolas, os estudantes que estão aparecendo, que estão se inscrevendo, se matriculando nas nossas escolas, têm apresentado, né, índices cada vez maiores do transtorno do espectro autista. E há uma pesquisa que a cada criança que nasce, a cada 34 crianças que nascem, uma é autista. Ou seja, é muito grande. E isso tem aumentado, né? Essa porcentagem tem aumentado. E aí eu trago um pouquinho da visão dentro da biologia, que a gente ouve muito também, né? Ele é autista e o autismo acomete, na maioria das vezes, os meninos. Então é um problema genético. Não tem comprovação genética para dizer que o autismo está ligado a algum cromossomo, seja ele o cromossomo X, o Y, algum cromossomo autossômico. O que são os cromossomos autossômicos? São aqueles que dão as características para nós. Cor do cabelo, cor do olho, tipo de cabelo, altura, e todas as características que nós vamos tendo aí no nosso desenvolvimento humano. Então, só para desmitificar, o transtorno do espectro autista não está ligado a nenhum cromossomo. Não há
nenhuma comprovação científica que nos prove, né? Que nos mostre que o autismo está ligado a cromossomo, né? Como nós dissemos no começo, não está ligado a pecado, a maldição, mas também não está ligado a uma condição genética. Existem pesquisas, mas nada ainda de oficial que diga é isto ou não é aquilo. Então, dentro do transtorno do espectro autista, como eu disse, existem várias pesquisas, né? Várias teorias, vários teóricos estudando, como a Aline falou, né? A segunda maior palavra pesquisada no Google. Então, existem muitas pesquisas, muitas vertentes, mas então, para a gente quebrar essa ideia, não está ligado ao cromossomo Y. E também dizem algumas pesquisas que a mãe, enquanto está gestante, se alimenta de alguns alimentos, né? Consome alguns alimentos que têm veneno, que têm o glicosato. Também é uma linha de pesquisa. Não existe martelo batido para isso. Não existe nenhuma comprovação científica. Então, nós temos que tomar cuidado, né, quando a gente fala alguma coisa só por achar que é. A gente tem que ir para as linhas de pesquisa, entender o que estão pesquisando, o que estão estudando, mas para transtorno do espectro autista, não existe nada comprovadamente ligado à genética, a cromossomos, e também a ingestão de alimentos com o glicosato, enfim. Tá bom? Então, só para quebrar um pouco desta visão que muitas vezes a gente escuta por aí. Ok? Passando para a próxima. A Aline já perguntou se autismo é deficiência. Aí o Felipe ficou um pouco em dúvida lá, né, Felipe? Mas a gente entendeu que é deficiência? É uma deficiência, sim ou não? Sim, é uma deficiência. Toda deficiência envolve uma condição. É uma condição específica do ser humano. Deficiência não é doença. Tem pessoas ainda acreditando que deficiência é uma doença, né? Esses dias eu estava com uma amiga em casa, falando do meu filho, ela disse assim, mas ele é limitado, né, Aline? Eu respirei fundo, né, porque a gente é uma serva do Senhor, porque a minha vontade era falar para ela, limitado é você, para falar uma coisa dessa para mim, do meu filho, de pessoas com autismo. O pastor Elmer dá risada, mas não dá vontade? Dá vontade, né? Limitado é você, minha amiga. Como assim? Então, assim, primeira coisa, deficiência é uma condição do ser humano. Tá? É uma característica específica do ser humano. E aí, eu acho que a gente pode entrar naquela palavra, naquele termo que nós temos falado tanto, né, Meirinha, nas igrejas, que é o capacitismo. Tá? Quem aqui já ouviu falar? Levante a mão. Capacitismo, o que é capacitismo? Quem já ouviu falar? Não? Ninguém daqui? Tá. Capacitismo é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. E ele é um pouco diferente em sua denominação, porque ele é velado. Nem sempre ele se mostra, muitas vezes ele se mostra de uma forma muito nítida, muito monstruosa, mas nem sempre. E aí nós temos algo a dizer para vocês muito sério. Vamos lá. Quem aqui é capacitista? Levanta a mão. Olha que bonitinhos. Tudo docinho de coco, né? Então, a história mostra, a ciência mostra, os estudos mostram que todos nós somos capacitistas em desconstrução. Sabe? Por exemplo, eu ia colocar cansada, mas eu vou dizer assim, eu fico muito triste quando eu sigo ouvindo assim, em relação ao meu filho. Nossa, ele é autista, mas ele é tão bonito. Eu fico pensando, qual é o conceito de beleza que nós temos, né? Nossa, ele lê livro, mas ele é autista mesmo, né? O ano passado eu escutei uma que eu falei, nossa, essa precisaria ir para os anais, sabe? Olha, o Gustavo, ele é
tão educado, ele não dá trabalho, ele é bem melhor do que os adolescentes que são normais. Então, pessoas São todas frases capacitistas. capacitistas. Quer ver? Nós vamos falando e vocês levantem a mão. Num momento de nervoso, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a O sua motorista tia, que está na seu frente. irmão, você por acaso já disse assim, ô, você não está vendo, não? Por acaso você é cego? Olha lá. Levanta a mão. Olha lá. Quem já falou assim, ô, você não está me ouvindo? Chama, 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 né? E o ser de Deus não ouve. Aí você fala o quê para ele? Você não está me ouvindo? Você é surdo? Oh, quem aqui já falou isso? Ah, no trabalho, né? O José lá não quer trabalhar. Tá dando uma de João sem braço. Né? Ó, todo mundo dando risada, Meire, todo mundo fala. Braço curto. Vixe, aquele ali, meu filho, esquece. Bracinho curto. Vai fazer nada. Né? Ou então fala assim, ó. Ai, nossa, eu fiquei tão triste com a Carla, ela deu mancada comigo. Vocês ouviram as frases que eu disse? Vocês conseguem se escutar? Como isso é um processo historicamente construído? Quando lá no meu auge do meu nervoso, eu grito ou eu fico brava. É isso mesmo, tá, gente? É dia a dia, né? Eu fico bravo com meu filho, com a minha esposa, eu digo, você não está me ouvindo? Você está surdo? Você não está me vendo? Você está cego? Que mensagem eu estou passando para essas pessoas? Que ser surdo e ser cego é um problema. É um peso, né? Porque lá, eu estou lá no mais alto grau do meu nervoso expressando, você não está me ouvindo, você está surdo, tá? Ou então, não quer fazer nada, deu uma de João sem braço. Cuidado com o que falamos. Outra atenção necessária por parte da igreja. Vamos cuidar daquilo que falamos, tá? Isso é extremamente importante. A expressão, eu vou explicar aqui para eles, a expressão João sem braço, tá? Alguém aqui sabe a origem dessa expressão? Não? Ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, a expressão João sem braço. Porque os soldados que eram mutilados, ou pernas e braços machucados, eles eram mandados de volta para casa, embora, porque não podiam mais combater, né? Não podiam mais lutar pelo país. Aí a galerinha esperta, os outros soldados lá à noite lá, vamos visualizar essa imagem, gente. Que não estavam feridos. Exatamente, que estavam muito bem de saúde, obrigado. Né? Começaram a perceber que aqueles que estavam feridos, machucados, iam onde? Ó, tchau, mamãe. Né? Iam embora. O que eles começaram a fazer? Mentir. Eles começaram a mentir que eles estavam feridos. Logo, eles também iam sendo mandados embora para casa. A mentira foi descoberta. E aí, num certo momento lá da Segunda Guerra. E a expressão João sem braço surgiu para se referir a pessoas lá naquela época, tá? Dissimuladas e mentirosas. E hoje? Será que uma pessoa que não tem braço, ela é dissimulada e mentirosa? Olha, percebe o que eu falo? Quando eu estou falando de um colega meu de trabalho, deu uma de João sem braço, não quer trabalhar. Calminha que eu não estou falando isso. Olha o peso. De repente tem alguém do meu lado que realmente não tem um braço. Como é que ele acolhe tudo isso? Já pararam para pensar nisso? Não? Precisamos então cuidar disso, tá? Eu acho que a gente pode tirar elas agora. O que você acha, Meirinha? O Vamos óculos, lá. Vamos sim. né? Vem cá, Gabriela, Renata, eu vou te ajudar a chegar aqui, tá? A Renata vai relatar um pouquinho como foi esse momento, né? De estar usando esses óculos. Qual foi a sensação? Qual foi a sua percepção? Vou colocar o microfone nas suas mãos.
realmente tem muita dificuldade. A gente, um pouco que eu fiquei ali, esse momento, já tive as minhas limitações de sair daqui, né? E chegar até o lugar que eu estava sentada. Realmente é difícil, né? E também senti um pouco, né? Muito pouco, porque foi um pouco de tempo, mas eu senti na pele o que uma pessoa com deficiência visual passa. Vamos fazer um exercício. Pode tirar o óculos, amada. Pode. Substitua a palavra limitação por necessidade. Tá bom? E aí? Nossa, fez uma tese de doutorado essa moça? Sobre o que nós estamos falando, Meirinha? Essa daqui é a sua letra sem a luva. Olha só que letra bonita. Eu tive muita dificuldade de escrever e para acompanhar também. Quando eu estou escrevendo normal, eu sou um pouco mais rápida. E para me escrever e vocês falando foi um pouco mais difícil para escrever e acompanhar ao mesmo tempo. Então, algumas coisas, infelizmente, eu perdi, porque quando eu estava escrevendo, vocês já estavam mais para frente. E aí eu tive que mudar o assunto. Então, algumas partes eu pulei linha para mim poder mudar junto, e aí eu não acompanhei tão rápido. Então o texto não tem conexão, coesão, coerência, Algumas quase nada. partes não. Além do que ela tá chamando a gente de acelerada. De acelerada. É isso, né? Nós viemos de tão longe para ouvir isso, né? Não, assim, quando a gente está falando assim, como eu falei antes, eu consigo escrever normal, mesmo acompanhando vocês falando, né? No meu dia a dia, em aula, no cotidiano, eu consigo escrever um bom texto, assim, conectar certinho, acompanhar, mesmo que tá um pouquinho mais à frente, eu consigo lembrar e escrever, mas ficou meio difícil escrever, e aí eu percebi que se eu ficasse muito, eu ia perder o que vocês estavam falando na hora, que talvez também achei interessante. E aí eu ia perder, principalmente a parte que você falou sobre as crianças, né? Que a quantidade que nascem, né? Pelo menos uma. E aí eu achei interessante. Só que eu já ainda estava escrevendo a outra parte, então eu ia perder isso. Aí eu fui lá correndo tentando escrever. Mas também não foi aquela coisa. E minha letra ficou bem, bem feinha. Não existe letra feia, nós somos professoras. Toda letra é legível. Não pode falar isso. Não é? Exceto de alguns médicos, né? Não, Mas tudo bem, tudo bem. Bom, na verdade, obrigada, viu, meninas? Deixa eu tirar. Gente. Nossa, Meirinha, vamos tirar isso aqui. O pastor te ajuda, tá bom? Obrigada. Na verdade, nós fazemos o que nós vamos falar, acolham com leveza o que nós vamos dizer, tá? Nós fazemos esse exercício justamente para que vocês se coloquem no lugar do outro e entendam a necessidade específica do outro. E aí é assim, ó, quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo a necessidade específica do outro, tá? Eu começo a agir sobre. Quando eu começo a agir sobre isso, eu me transformo, eu modifico toda uma estrutura, tá? Não, esse exercício nós nunca fazemos para despertar no outro o seguinte, porque nós já ouvimos isso, né? Eu vou orar, né? Porque agora que eu vi o quanto é difícil ter uma deficiência, eu vou orar para que Deus não me deixe uma pessoa com deficiência. Que, aliás, esse é um segredo, hein? Alguém aqui está livre de se tornar uma pessoa com deficiência? Então, né? Vamos guardar bem essa informação, tá? Então, o propósito desse exercício é que eu entenda a necessidade específica das pessoas com deficiência e que eu possa promover mudanças nos meus espaços. E não que eu ore para Deus para não me tornar uma pessoa com deficiência, tá? Bom, quer seguir, Meirinha? Não, só complementar, quando a gente fala da igreja inclusiva,
da igreja que abre as suas portas para todos, a gente precisa fazer algumas adequações nesta igreja, né? Não é simplesmente abrir as portas e deixa vir, deixa entrar. Não é só isso, né? Quando a gente fala de uma igreja inclusiva, isso vai muito mais além. E muitas vezes se faz necessário uma readequação do prédio da igreja. Nós já fomos fazer uma ministração numa igreja linda, maravilhosa, mas era cheia de escadas. E a primeira coisa que nós fizemos foi esse exercício. Eu e a Aline começamos a andar pela igreja e a gente se questionou. Uma pessoa com deficiência, vamos pensar num cadeirante, ele entraria nessa igreja? Não. Então, se faz necessário olharmos também para a condição física do prédio onde a igreja está. Nós lá na IEAB Araraquara Laranjeiras, de onde nós somos, a igreja de onde nós somos, nós, com esta preocupação, fizemos readequação do templo e dos espaços, né? Nas dependências também da igreja. Então, hoje, sim, nós temos um banheiro adaptado para cadeirante. Aquilo que era degrau virou rampa. Portas que eram estreitas foram ampliadas para que assim nós pudéssemos, além desta conversa que a gente tem com os membros, a gente também tivesse a igreja, espaço físico, templo adequado para as pessoas com deficiência adentrarem pelas portas da igreja. Então, na calçada, o que era degrau, nós fizemos uma rampa também de acesso. Então, nós trouxemos fotos e depois este material vai ser disponibilizado para vocês. Então, vocês vão conseguir ver um pouquinho da nossa igreja. Então, logo quando você entra, já existe rampa de acesso. Tudo virou rampa, tudo ficou plano. Então, o que era degrau, como eu falei, virou rampa e tem rampa de acesso para as dependências. Isso se faz necessário também. Não é simplesmente abrir as portas, como eu disse. Porque também é esse exemplo que eu citei, uma igreja linda, toda aparelhada, mas não tinha acessibilidade. Essa também é uma palavra importante para nós pensarmos igreja, né? A gente fala muito também do prédio onde nós trabalhamos. A gente fala tanto de acessibilidade e o prédio em que nós estamos alocados lá em Araraquara, como diretoria de ensino, também não tem acesso, não tem acessibilidade. Então, a pessoa, para adentrar ali, tem muita dificuldade. Então, prédios antigos, né? O prédio onde nós trabalhamos é um prédio tombado. Então, prédios antigos, a gente vê essa arquitetura, né? Mais inacessível. Então, degraus, não existe rampa de acesso. Então, vamos pensar nisso enquanto igreja. O que for possível fazer, vamos fazer. Né? Vamos transformar degraus em rampas, vamos espaçar um pouco mais a entrada dos batentes das portas. Isso é importante pensarmos enquanto igreja também. Não só a forma como nós lidamos com todos aqueles, como nós falamos na nossa missão, todos aqueles que adentrarão as igrejas, mas também como adentrarão, né? Como será esse acesso às pessoas com deficiência nas nossas igrejas. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho do Braille. O Braille é uma questão mais visual, né, Meirinha? Não dá para... O Braille é um código que ele é utilizado para as pessoas com deficiência visual, tá? Ele não é uma língua. E ao contrário do que muitos pensam, é mais aqui fazendo mesmo uma classificação, porque isso não é a Aline, não é a Meire que está falando, a própria pesquisa acadêmica, os próprios estudos trazem isso. A Libras é muito mais difícil de ser aprendida do que o Braille, porque o Braille é um código e a partir desses 6 pontos vocês formam todas as letras e os números. A Libras é uma língua. Tá? Então, como toda língua, ela não é universal. Então, a gente tem a língua brasileira de sinais, a língua de sinais americana, a língua de sinais argentina. Tá? E, além de tudo, existe dentro da Libras a regionalização.
Então, por exemplo, pode ser que eu, que trabalho em Araraquara e utilizo a Libras lá, quando eu for para um outro estado, por exemplo, outro estado, lá terá também, assim como tem na nossa fala, regionalização. Tá? Então, os sinais também mudam, não todos, mas alguns, de acordo com a regionalização. Só disso já faz ali a Libras uma língua, tá? Ao final, a gente vai convidar vocês a fazer uma frasezinha em Libras para a gente finalizar, tá bom? Uma coisa também que eu acho importante falar que nós pensamos muito em relação à escola bíblica dominical para as crianças e os cultos infantis, né? Porque, geralmente, a nossa maior preocupação é quando essa criança chega na igreja com deficiência, ainda pequena, com seus pais. Tá? Então, primeiro de tudo, acolham esses familiares. Né? Essa é uma ação, uma atenção necessária. E entenda que existe, por parte dessas pessoas, tá? Em sua maioria, algo que se chama luto. Luto é a morte do filho ideal, tá? Nós vamos fazer uma viagem aqui. Vamos lá? Vamos fazer uma viagem? Vamos imaginar que nós vamos para a Disney. Tudo bem? Alguém aqui quer a Disney ou prefere outro lugar? Pode ser a Disney? Pode? Então tá bom. Então nós vamos para a Disney. Nós vamos no final do ano. Tá? Vocês já vão imaginando aí. Então, amanhã nós vamos todo mundo comprar as passagens. Tá? Meu Deus, hein? Precisa reservar dinheiro, tá? Que ninguém vai, tem que ter dinheiro. Então, nós vamos reservar o nosso dinheiro. Nós temos até dezembro para começar a guardar esse dinheiro. Que lá, nós vamos depois fazer um itinerário de todos os lugares que nós vamos conhecer na Disney. E a gente também tem que pensar, vão pensando aí, tá? Nas roupas que nós vamos colocar na mala. Porque se tiver calor em dezembro lá, nós temos que levar um tipo de roupa. Se tiver frio, nós vamos ter que levar um outro tipo de roupa. Então já está tudo planejado. Sem contar que até chegar dezembro, nós vamos ficar, meu Deus, numa ansiedade só. E, aliás, ninguém no trabalho vai gostar mais da gente, porque nós só vamos falar da Disney. E todo mundo vai se irritar, porque o tempo todo nós vamos falar vou para a Disney em dezembro, com o pessoal da minha igreja. Vai todo mundo. E aí, começamos. Chegou o grande dia. A gente já tem tudo esquematizado, como que nós vamos fazer, aonde que nós vamos chegar, onde que nós vamos descer. Eu já estou aqui conversando com a Meira, a infinidade de roupas rosas que eu coloquei na minha mala, porque eu adoro roupa rosa. Né? Então, tudo planejado. Né, Meirinha? Tudo planejado. Lá vamos nós. Né? Eu não quero ficar do lado da janelinha, por favor, você senta na janelinha para mim. Como que é seu nome? O Marcelo, você senta na janelinha para mim, que geralmente eu tenho um pouco de medo quando eu vou, tá? Morro de medo. Aliás, eu tenho pavor, né? Isso, tenho. Então, já está tudo planejado. O avião foi. E a gente está todo feliz, porque nós vamos na Disney. Já acertamos, o pastor está até junto com a gente. Lá nós vamos até promover uns cultos, lá para a gente não perder os cultos. Amém? Tá? Lá vamos nós. E viajamos, e viajamos. De repente, gente, o avião aterrissa. Aonde que a gente está mesmo? Aonde? Não. Ele diz assim, a comissária de bordo. Bem-vindo à Holanda. O que vai acontecer com o Fabrício? Que ele já ficou até desesperado, já botou até a mão. Coitado, que ele estava doido para ir para Disney. E agora? Eu estou na Holanda, o que eu vou fazer com as orelhinhas do Mickey que estão na mala? Né? As roupas da Barbie, onde eu vou colocar, gente? Tá tudo na mala. Mas só que você não pode voltar. É lá que você tem que ficar. Então você vai ter que fazer, todos nós vamos ter que fazer uma adaptação. Nós vamos ter que sair, gente, daquele avião. Fabrício, sem choro. Ok? É na Holanda que nós estamos e é lá que nós temos que permanecer. E aí, nós vamos sair incomodados, tristes, frustrados com os nossos planos,
né? Será que o nosso dinheiro vai dar? Como que vai ser daqui para frente? O fato é que ninguém nos levou a um lugar cheio de fome, de pestilência e de miséria. É apenas um lugar diferente. A Holanda não tem o castelo da Cinderela. Tá, tudo bem? Não tem as grandes montanhas russas que eu queria ver, mas tem imensas flores, tem moinhos de vento. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? É assim uma gestação. Eu tenho o Gu, a Meire tem a Helena. Quem aqui tem filhos? Nós não gestamos filhos, nós gestamos sonhos. Essa questão da Holanda e da Disney foi apenas uma analogia para vocês tentarem imaginar como é que um pai e uma mãe se sente quando ele gesta um filho ideal, quando ele gesta um filho ideal e nasce o real. Ele Tá. idealiza um filho Exatamente. e nasce Uma real. realidade. É. Exatamente. E nasce uma realidade. Nós idealizamos aonde? A Disney, mas nós descemos na Holanda. Logo, comece a perceber a analogia. Ele vai ter que sair, ele vai ter que conhecer novas pessoas, conviver com outras pessoas, pais que têm esse mesmo direcionamento, pais que têm filhos com deficiência, tá? Existem pais que vivem esse processo de negação. Você viu que eu brinquei com o Fabrício? Sem choro. Nós estamos na Holanda. Só que pode ser que o Fabrício escolha chorar uma vida inteira porque ele queria descer aonde, Fabrício? Na Disney. Tá? Mas pode ser que ele fale assim, não, tudo bem. Ele chora lá uma semana e ele vai falar, deixa eu conhecer a Holanda, né? Assim, é o mesmo processo, essa é uma analogia com os pais. Existem pais que vivem nesse luto a vida toda. Eu atravessei esse luto. Nossa, mas você que trabalha com isso? Atravessei o luto. Atravessei. Ele durou bem menos, mas ele durou. E essa mãe, esse pai que adentra aquela porta ali, talvez ela esteja nesse processo de luto. E é necessário que a gente cuide dela. E tente entender como isso acontece. Muitas vezes é aquela mãe que vai negar que aquela criança tem alguma deficiência. Tá? No caminho, vindo, né? Você viu? Eu conversando com os meus pastores, eu recebi uma mensagem de uma diretora de uma escola. Ela dizia assim para mim, nunca vi isso. O médico diagnosticou uma criança com transtorno de ensino-aprendizagem. E o pai disse que não é autismo, que não é. O médico diagnosticou com TEA. Com TEA. Não, mas então, aí ela disse. Aí ela disse ela que- falou assim: ele diagnosticou com transtorno de ensino-aprendizagem. Tá aqui, mas é TEA. O que é TEA? Transtorno do espectro autista. Eu peguei o papel, li lá no celular e falei. Claro que é transtorno do espectro autista. Porque ela ficou assim, é novo isso? Falei, não, é transtorno do espectro autista. Não é transtorno de ensino-aprendizagem. Ensino é professor, tá? Aprendizagem é aluno. É isso, falei, agora nós temos uma missão na mão. Chamar esse pai e conversar com ele. Porque ele não aceita. E não é apontar o dedo. Assim como ele, existem várias pessoas. Eu posso estar falando aqui, você pode estar pensando na sua vizinha, em alguém da sua família. E como cristãos e servos de Deus, o nosso papel também, para além dos muros da igreja, evangelizar e discipular pessoas. Dentro disso está o acolhimento, tá? Pensem nisso. Porque muitas vezes a maneira como essa família concebe a deficiência é como essa criança vai chegar para nós dentro da igreja. Gritos, choros. Não deixe a criança chorar. Não deixe a criança gritar. Se você tiver a oportunidade, na verdade tem que ter, né, gente? Vamos saia do seu lugar e diga para essa pessoa, eu quero ajudar. O grito e o choro não está incomodando a igreja, mas está incomodando a criança. Né? Por que o grito? Às vezes é os estímulos, é o som, é a luz, é o barulho. Muita gente, né? Então não é deixa a criança, não é deixar a criança chorar. Né? É acolher
é levar para um lugar mais calmo da igreja, é conversar com essa família, é descobrir o que ela quer, o que aquela criança gosta, porque ela se acalma a partir do momento que a gente descobre o que ela gosta e dá a ela esse estímulo, um super-herói, uma boneca, uma maquiagem, por que não, tá? Dentro das escolas bíblicas, isso é fundamental. A criança não fala, ela tem uma deficiência, portanto ela não fala. Aí chega um irmãozinho, como é o nome dela? O outro irmão já pula. É Isaac. Por que você quer falar para a criança? Né? Vamos providenciar crachazinhos para essas crianças aonde tenha. Eu, na conversa com a mãe de acolhimento, eu já vou dizer o nome, tá? A idade, o que ele gosta, a comida que ele mais gosta. A primeira pessoa que perguntar, como é o nome dele? Ele é novo aqui. Estimule ele a mostrar o crachá. Ele vai mostrar o crachazinho dele, tá? Isso é também levantar pessoas. Isso também é equipá-las para que elas sirvam a Deus. Não é fazer por ela, falar por ela, tá? Bom, quer falar mais alguma coisa, Meirinha? Não, eu acho que é isso, né? É se abrir para o novo, né? E a gente tem visto essa necessidade, né? De estarmos abertos e aprendermos, como eu disse, né? Estarmos abertos ao aprendizado. Isso é muito importante. E não negar, né? Não negar. Ah, na igreja tem uma criança com TEA, como esse pai. Não, não tem, não é transtorno. Não, não tem. Ela é mal criada, né? A gente já ouviu isso também. Não, os pais não dão limite. É por isso que ela grita demais. Não é, ela tem um transtorno do espectro autista. Né? Então a gente tem o mau hábito de rotular as pessoas, né? Então nós temos que abrir o nosso entendimento para isso também, né, Aline? Sim, com certeza. E aí eu acho que nós preparamos aqui algumas, seriam falas mesmo, para a gente fechar a nossa conversa, né, Meirinha? Que são ações necessárias. Eu vou ler, porque 42 anos a memória já não ajuda tanto, né, gente? Então, quando nós viemos aqui, o pastor Elmer nos chamou para uma incumbência. Novamente eu vou repetir, para que a gente feche a nossa linha de raciocínio. Quais são as ações necessárias para que nós, enquanto igreja, podemos fazer para essas pessoas com deficiência? Elas são simples. Existem ações mais pontuais e específicas, mas que a gente não vai tratar aqui nesse momento. O que nós estamos falando aqui são coisas simples, que todos nós podemos fazer. Então, cuide do que você fala. Né? Já aprendeu limitação, não mais, né? Nem para você e muito menos para o outro, tá? Dificuldade também não. Cuide do que você faz. Lute por uma igreja na qual as pessoas com deficiência possuem vez e voz. Por que não tocar, cantar, se posicionar, se colocar, dizer o que quer, o que gosta, tá? Mude seu olhar. Como é que eu mudo meu olhar? Entendendo que aquela pessoa, ela é surda, portanto, ela utiliza um meio de comunicação diferente do meu, que sou ouvinte. Não porque ela não escuta. Eu mudo meu olhar focando na potencialidade, no que o outro tem de bom, não do que o que falta. Né? Vamos lá. Lute por uma igreja na qual as pessoas com deficiência possuem vez e voz, mude seu olhar, ajude a educar as novas gerações. Isso é muito importante, né? Não trate com desigualdade as diferenças. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos direitos iguais e somos diferentes no nosso modo de ser, de pensar e de agir. O problema começa quando eu trato a diferença do outro como desigualdade. Tá? Pode ler o próximo, Meirinha. Se coloque no lugar do outro. Isso. Se coloque no lugar do outro, isso. Lute pelo direito das pessoas com deficiência, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é um processo histórico. Tá? Isso é um processo histórico. Nós estamos ajudando a construir a história da IEAB, quando o assunto é deficiência. E outras pessoas, quando nós formos morar com o Senhor, outras pessoas se levantarão para fazer isso. Sim, e elas terão muito mais facilidade do que nós,
porque nós já abrimos esse caminho, essa jornada, tá? Enquanto servo de Deus, só você pode fazer isso. É isso? É isso. Eu acho que a gente pode terminar. Sim, nós vamos com terminando por aqui. Isso, com um sinal. Vamos fazer uma frase em Libras? Todo mundo topa? Vamos lá? É bom segurar o microfone para sair no vídeo para ela? Jesus. Esse aqui é o sinal de Jesus, tá? Jesus ama. Aqui, ó. Ama você. Então vamos lá? Jesus ama você. Você. Assim é Deus. Ó, aqui, ó. Deus. Essa aqui é a letra D, ó. Deus. Tá? E Bíblia é esse sinal aqui, ó. Aqui e aqui. Ok? É isso. Vou agradecendo o convite, tá? Espero que a gente possa se cruzar muitas vezes no caminho da vida, no caminho da igreja, e que realmente tudo que nós falamos aqui tenha tocado o coração de vocês. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Meirinha para ela se despedir, e estamos juntos nesse processo, nessa caminhada que está apenas começando. É um assunto que não se esgota, né? Aliás, é um assunto muito vasto, que nós ficaríamos aqui por muitos e muitos dias tratando sobre. Mas então esse foi um start, eu acredito, né? Um primeiro passo em direção a este universo que para nós é tão caro, né? Falar da pessoa com deficiência, e neste caso na igreja. Então que realmente, como a Aline disse, que você tenha se sentido tocado, né, neste tema. Esse simpósio, como nós dissemos aqui, nós acreditamos que realmente vem para abrir os olhos, né, da igreja, o entendimento de cada um de nós e buscar o conhecimento sempre. Né? Este é o primeiro simpósio neste tema de muitos que virão, eu acredito, né? De muitas ações neste sentido. Então, Pastor Elmer, conte conosco no que pudermos ajudar, auxiliar. Para nós, então, como eu já disse e repito, é uma honra, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E, como disse a Aline, eu reitero, nós vamos nos encontrando, né, nesses momentos da vida, nos momentos propiciados pela igreja. Contem conosco no que vocês precisarem e no que nós pudermos ajudá-los. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. Professora, se tiver alguém fazer alguma pergunta, 5 minutinhos, então. Aí sim. Tem Pois não. alguém que queira perguntar algo? Renata? Sobre o autismo, hoje aumentou muito o número, né, de crianças com autismo. Vocês acham que há a possibilidade de hoje ter aumentado, porque antes passava despercebido esse quadro? Não, na verdade, aumentou. Hoje, a cada 34 crianças que nascem, uma é autista. O aumento foi porque houve uma ampliação de olhar para esse diagnóstico, ampliou a possibilidade de dar esse diagnóstico. Antes, quando nós falávamos de autismo, nós imaginávamos, ou a única história que nós conhecíamos, eram aquelas crianças, aqueles jovens que ficavam o tempo todo, né, se batendo, que não se falava. Hoje, com o desenvolvimento da sociedade, tá, com a evolução de tudo, houve também uma evolução do diagnóstico. Então, evoluindo o diagnóstico, ele ampliou. Imagina quando eu amplio um guarda-chuva, cabe mais pessoas embaixo dele. Então, é por isso. Aí, gera-se todo um movimento. Ampliou o diagnóstico, mais pessoas diagnosticadas. Se eu tenho mais pessoas diagnosticadas, eu tenho mais médicos ou mais profissionais que sabem sobre isso. Para eu ter mais médicos e profissionais que sabem mais sobre isso, eu tenho mais cursos e cursos que falam sobre isso.
Isso vai gerar mais pesquisas, isso gera mais centros e clínicas olhando para isso. Tudo isso vai gerando um entendimento mais amplo da família. Então, é uma coisa caminhando, tá? Nesse processo. Por isso que tem aumentado. E tem aumentado cada vez mais. Cristina tem uma pergunta também. Boa noite. Eu tenho uma pergunta com relação à deficiência intelectual. Para, por exemplo, ensinar, né, a palavra para surdos ou para cegos, a gente tem uns meios que acaba sendo mais fácil até, Os né? recursos, Isso, né? recursos mais fácil, auditivo, a Libras mesmo, né? Ou até mesmo se ele já souber ler o surdo, ele mesmo vai ler. Mas no caso da deficiência intelectual, tem material assim disponível para a gente ajudar? Não sei se bem colocar minha pergunta, para ajudar no entendimento deles, porque a gente sabe que tem uma certa, um pouco mais difícil para a gente até mesmo conseguir acessar, né, o entendimento deles. Tem algum material assim mais disponível para o próprio autista ou para quem tem deficiência intelectual? Amada, é assim, ó. Material tem de monte na internet. Tem vários. Se você digitar, você vai encontrar. O mercado hoje está muito grande em relação a isso. Mas quando a gente olha para um contexto de educação, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz um termo que é a adaptação curricular, tá? A adaptação curricular eu vou ser bem taxativa, é a única maneira de uma criança com deficiência intelectual não só ter acesso na escola, permanecer na escola, participar e aprender. O Estatuto fala nessas 4 palavras, que são de um valor imensurável na vida dessas crianças: acesso, permanência, participação e aprendizagem. Quando eu falo num contexto de adaptação curricular, tá? Então, se eu vou ensinar, por exemplo, as letras para essa criança, então tem a sequência alfabética, porque aí a gente vai entrar numa questão específica de concepção de currículo, nós vamos, né, estender. Mas vamos imaginar que a gente vai trabalhar o alfabeto. Eu tenho na minha sala uma criança com deficiência intelectual e que tem, por conta até da deficiência intelectual, ela tem uma dificuldade na coordenação motora fina, tá? Geralmente, o que nós utilizamos? Recursos, tá? Primeiro de tudo, ele pode utilizar o alfabeto móvel. Sabe aquelas letrinhas móveis? Já viu as letrinhas móveis? Aquilo lá é um recurso que nós utilizamos. As letras podem ser maiores para ele fazer, não seria o tracejado, mas ele vai montar. A gente tem uma prancha onde ele monta por meio de linhas, de elásticos, porque daí você já trabalha a coordenação motora. Hoje a gente não trabalha mais a coordenação motora da criança fazendo zigue-zague no caderno. Ele vai fazer, ele vai manipular, tá? Isso tudo são adaptações curriculares. Tá? Só que, assim, pensar nisso aqui agora exigiria um tempo maior. Mas o que tem que ficar para nós é, quando eu falo de deficiência, eu falo de subjetividade. O que é subjetividade? É aquilo que nos define enquanto eu único. Então, por que não tem um material específico? Porque, às vezes, o que serve para Josiane, que tem síndrome de Down, talvez não sirva para Carol, que tem síndrome de Down. Porque a história de vida delas são diferentes. O contexto é diferente, o estímulo é diferente. A maneira como a mãe concebe a deficiência também. Lembra do luto? Quanto mais um pai nega, ele não é culpado por isso. Tá? Isso faz parte de um processo. Se existe uma negação muito grande em relação a essa criança ter uma deficiência por parte da família, ela chega na escola de um jeito. Se existe uma aceitação, se esse luto foi vivido e ele foi superado, ela chega na escola de outro. Tudo isso faz a diferença. Então, não se trata de um material específico. Tudo o que a gente precisa fazer é olhar. Quando nós olhamos para o outro, nós entendemos a necessidade do outro. Então, a gente fala muito de adaptação curricular, porque é o outro, é olhar para ele. A gente tem na rede uma aluna com síndrome de Down, com 17 anos, que escreveu um livro. 5 quarteirões abaixo, nós temos uma escola que tem um outro aluno com síndrome de Down também, as mesmas características físicas, que tem a mesma idade que ela e está aprendendo a escrever pequenas frases.
Então, se eu dou um material para síndrome de Down, para o X aqui, para o Y, vai ajudar? Talvez ajude só um, não ajude só o outro. Só complementando, síndrome de Down, sim. É uma característica genética. Uma condição genética, diferente do que eu falei do autismo, lembra? Síndrome de Down é comprovadamente, você faz o cariótipo daquele indivíduo. O que é o cariótipo? É um mapa de cromossomos. Então a gente vai ver que no espacinho do cromossomo 21, nós temos 23 pares, né? No cromossomo 21, ao invés de ter o da mãe que vem e o do pai, um de cada, a gente tem 3 cromossomos. Por isso que também é chamado de trissomia do 21, síndrome de Down. Aí sim é uma condição genética. Mas o que a Aline trouxe, a síndrome é igual nesse sentido, né? Se a gente for falar de cromossomos, mas as características, como se Experiências de manifesta, né? Também. Essa síndrome é diferente dependendo do estímulo que se tem. Só complementando a sua pergunta, na igreja a mesma coisa. É Exatamente. olhar. Porque às vezes eu vou fazer assim, eu vou falar Jesus multiplicando pães e peixes para aquelas crianças, por exemplo, né? Então, há que se olhar para aquela criança, por exemplo, com deficiência intelectual, como você trouxe, e esse professor buscar recursos para explicar para aquela criança, né, fazer uma adaptação dessa história bíblica para aquela criança que tem essa deficiência. Então, é olhar e saber das especificidades. Cada um tem a sua. É a mesma coisa, a Aline sempre fala isso, um exemplo que eu acho muito bacana, com relação à matemática. Né? A cara dela já deu para perceber, né? Eu amo Você não matemática. vai me fazer pergunta aqui não, né? Eu amo matemática, já dei aula de matemática, amo mesmo. A Aline detesta matemática. Mas porque ela detesta matemática, ninguém vai nunca ensinar matemática para ela? Não, a gente precisa ensinar matemática para a Aline. Né? Precisa mesmo. Precisa mesmo. No meu caso, precisa. E esse exemplo que eu dei é justamente isso. Então, para aquela criança que eu tenho lá na minha escolinha bíblica, ou no meu cultinho infantil, o pastor João Paulo não gosta que fala no diminutivo, né? Porque não é cultinho, é um culto infantil. Né? Então, no culto infantil, na escola bíblica dominical, eu tenho aquela criança com aquela determinada deficiência, então eu vou olhar para ela e pensar na especificidade que ela tem e como eu vou adaptar este material para que ela também aprenda sobre multiplicação de pães e peixes. Não sei se a gente conseguiu ser clara, o ano né? passado, foi o ano passado, né? Sim, eu fiz discipulado com o pastor João Paulo. Foi ano passado, né, pastor? Eu e meu filho, Gustavo é autista, ele tem 14 anos, na época ele estava com 13, tá? E ele fez o discipulado comigo. Então, em vários momentos do nosso discipulado, o pastor João Paulo, ele utilizava coisas que o Gustavo gosta para trazer à luz as passagens da Bíblia. Então, Gu, vamos lá, imagina um tal super-herói, imagina. E aí ele ia puxando. Isso é uma adaptação. Porque senão, o Gu, né? Imaginação, pernas para que te quero, tá? Vai embora, corre como se não houvesse amanhã. Tá? E assim, dessa maneira, ele conseguia trazer para perto o Gustavo, e o Gustavo participava, porque ele partia dos interesses do Gu. Isso é uma adaptação curricular. Entendi. Obrigada. Hein? Mais alguém? Então, só reforçando aqui o que vocês falaram, eu concordo que vocês estão mesmo fazendo parte da história da igreja, né, da nossa igreja, com esse trabalho. É a primeira vez que nós organizamos um simpósio, né, com esse tema, mas antes nós já tivemos a participação de vocês na lição do Éden, né, do Encontro de Desenvolvimento Ministerial, e já foi um início ali, porque ali todos os líderes que participaram do Éden, do encontro, tiveram também um contato, mesmo que não foram para a oficina, ficou no material de estudo, né, que eles obtiveram, e foi a partir dali e do texto que vocês escreveram que nós decidimos, né, colocar isso também no nosso simpósio, e também, um pouco além do simpósio, colocar isso como uma matéria também da nossa matriz, né, curricular, porque a gente entende que o problema ele é estrutural,
apesar que, né, foi também vocês falaram, nós temos muitos templos antigos que estão se adaptando. É o mesmo caso nosso aqui, que estamos nos também mexendo na estrutura para acolher pessoas com deficiência, né? Os templos mais atuais, pela própria lei, também já exige na própria aprovação. Os engenheiros já fazem todo no formato adequado para todas as pessoas, né? E então, apesar de ser estrutural, eu vejo que o maior desafio talvez seja também da educação, né? Que é exatamente o que vocês propuseram aqui, o que vocês falaram, porque é o caminho para, de fato, a mudança da igreja no acolhimento de todas as pessoas, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, né? Então, eu que agradeço vocês por ter vindo aqui e muito obrigado, viu, pela palavra, pela aula. Eu aprendi muito com vocês hoje. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Vou pedir para o pastor João Paulo orar. Nada, Deus abençoe. Pedir para o pastor João Paulo fazer esta oração, então, aqui, né, agradecimento e encerrando esse segundo dia do nosso simpósio. Senhor, nosso Pai Celestial, queremos louvar ao Senhor por mais este dia que o Senhor preparou. E esta noite, ó Pai, onde tivemos a oportunidade de sermos ministrados num tema tão importante, em que a IAB vem trabalhando nesse simpósio em 2023, assuntos que nos levam a refletir a missão da igreja na prática, tendo ferramentas do Senhor, por meio de capacitações, instruções, e que nos leve, ó Pai, a olhar não só para o ambiente interno da igreja, mas também dos portões, dos muros para fora, no acolhimento, e também, ó Deus, na propagação do Evangelho, anunciando a Tua palavra, por meio que possa alcançar pessoas que, por muitas vezes, não ter a oportunidade de chegar a uma igreja, não ter pessoas que possam falar, ó Deus, a língua e poder transmitir a mensagem do Evangelho de acordo com essas necessidades que essas pessoas possuem, por meio dessas deficiências. Mas nós sabemos, ó Pai, que a Tua igreja é capacitada pelo Teu Espírito Santo e tem levantado uma geração, tem levantado uma liderança com esse olhar, ó Pai, para poder acolher e poder ser canal do Senhor para a salvação de muitas vidas. Prepara-nos, ó Pai, que toda a IAB, ó Pai, nos 4 cantos deste país, possa estar ouvindo a Tua voz, entendendo, ó Pai querido, todo esse trabalhar do Teu Espírito nas nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor veio para os doentes, veio para aqueles que carecem, e todos nós carecemos do Teu amor, e que esse amor se estenda, ó Pai, a todos os lugares, e que possamos declarar que as almas, ó Pai, se acheguem no Teu altar, as vidas possam ser alcançadas, e de maneira que todas possam Te conhecer, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por uma noite tão abençoada. Abençoe a todos os envolvidos, ó Pai, aonde quer que haja uma necessidade, que essa ferramenta chegue a essas pessoas e possa ser, ó Pai, um start, possa ser, ó Pai querido, um passo a mais no crescimento e no envolvimento com as vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.